Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição de sábado. Eu, Tabata Porte, te mantenho muito bem informado agora com as principais notícias. O aumento da temperatura média do planeta está afetando a produção de alimentos. Tempo seco ou chuva em excesso, além do desmatamento que diminui a área de plantio. Os eventos extremos tiram muitos produtos da mesa das pessoas no mundo inteiro. O aquecimento global tem impactos diretos na produção de alimentos e, consequentemente, nos preços ao consumidor. O aumento da temperatura média do planeta altera padrões de chuva, reduz áreas cultiváveis e eleva a frequência de eventos climáticos extremos, como secas, tempestades e ciclones, afetando colheitas e encarecendo os custos de produção. Alguns produtos são especialmente sensíveis às mudanças climáticas. O café, por exemplo, sofre com estresse térmico em regiões de Minas Gerais e São Paulo, que são os principais produtores do país. Em áreas onde o calor excede os limites tolerados pelas plantas, colheitas inteiras podem ser comprometidas, tornando o cultivo inviável e pressionando os preços. Eventos extremos já mostraram seu impacto na economia agrícola. Em maio de 2024, as fortes chuvas que provocaram enchentes no Rio Grande do Sul causaram prejuízos superiores a R$1 bilhão, segundo a Confederação Nacional de Municípios. Estudos indicam que, com o aumento do calor, os preços dos alimentos podem subir até 3% ao ano até 2035, com África, América do Sul e Sul da Ásia sendo as regiões mais vulneráveis. Especialistas apontam que muitas vezes não são necessárias grandes inovações tecnológicas para reduzir os efeitos do clima sobre a produção. Medidas como a adoção das melhores práticas agrícolas e a criação de estoques reguladores de alimentos poderiam aumentar a resiliência do setor, garantindo maior estabilidade dos preços, mesmo diante de perdas sazonais ou eventos extremos. Os beneficiários do Bolsa Família e do BPC, o benefício de prestação continuada, não vão mais poder fazer apostas online, nas chamadas bets. A medida veio após uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Até o fim deste ano, o governo federal promete impedir novos depósitos de contas de beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada em apostas nas chamadas bets. Segundo o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, a determinação do STF busca uma forma de proibir o uso de recursos de programas assistenciais em apostas online. De acordo com o governo, para impedir o acesso, beneficiários de Bolsa Família e do BPC não vão conseguir abrir contas para apostar e os beneficiários que já têm contas registradas não vão conseguir fazer novos aportes para jogar. Isso porque, para fazer depósitos em uma conta nas bets, o apostador precisa usar o seu nome para poder dar os lances nas competições. O governo vai exigir das cerca de 80 casas de apostas esportivas autorizadas a funcionar no país, de forma legal, que façam consultas em um sistema informatizado disponibilizado pelo Serviço de Processamento de Dados toda vez que um novo apostador fizer o seu cadastro e também quando o novo depósito for feito em suas contas nas bets. Os dados vão para uma central de cadastros e o objetivo é que esse novo sistema esteja funcionando ainda no mês de setembro, mas que ele tenha um período de adaptação de um mês. Essa plataforma de consultas deve estar funcionando plenamente até o fim deste ano. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em agosto, mais de 50 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo Bolsa Família e o BPC. Contava com quase 4 milhões de beneficiários em julho deste ano. E olha, o número até melhorou, mas o Brasil ainda tem 24% de jovens que não trabalham nem estudam. Uma situação provocada, entre tantos outros motivos, pela falta de investimento na educação. Até nestes casos, as mulheres são as mais prejudicadas. O Brasil apresenta a quarta maior proporção de jovens entre 18 e 24 anos que não estudam nem trabalham, de acordo com o relatório Education at a Glance 2025, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 2024, cerca de 24% dessa faixa etária estava nessa situação, praticamente o dobro da média dos países membros da organização, que é de 14%.
30%. Apenas Colômbia, Costa Rica e África do Sul registram índices superiores, com 27%, 31% e 48%, respectivamente. O estudo também chama atenção para a desigualdade de gênero nesse cenário. 29% das mulheres jovens estão nessa condição, enquanto entre os homens o percentual é de 19%. Essa fase da vida, marcada pela passagem da educação para o trabalho, é considerada determinante para o futuro profissional e para a economia do país, reforçando a importância de políticas públicas focadas nesse grupo. Apesar do número ainda elevado, o país registrou avanços nos últimos anos. Em 2019, a proporção de jovens fora da escola e do mercado de trabalho era de 30%, o que representa uma redução de 6 pontos percentuais em 5 anos. Segundo o relatório, essa queda mostra que políticas de apoio à transição da educação para o emprego têm surtido efeito, embora ainda seja necessário reforçar essas estratégias. Além disso, o relatório evidencia que o investimento por aluno na educação básica no Brasil é inferior a 1/3 do gasto médio dos países ricos. Enquanto essas nações destinam cerca de $12 mil por estudante, o Brasil investe cerca de $4 mil, considerando valores em dólar com paridade de poder de compra. Entre os países latino-americanos, Argentina, Colômbia, Chile e Costa Rica aplicam valores mais altos, enquanto Luxemburgo, Coreia e Suíça lideram no ranking global de investimento por aluno. E do outro lado do mundo, aliados da Ucrânia reforçaram o compromisso de manter o país armado contra a Rússia. Durante encontro com autoridades ucranianas e a OTAN em Londres, Alemanha e Reino Unido anunciaram novos pacotes de drones e sistemas de defesa. Além do anfitrião, o ministro da Defesa britânico John Healey, estavam presentes os colegas alemão Boris Pistorius e ucraniano Denis Shmyhal e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Berlim aproveitou a oportunidade para anunciar o lançamento de um programa para fornecer à Ucrânia milhares de drones de longo alcance no valor de 300 milhões de euros, quase 2 bilhões de reais. Kiev destacou que precisa de mais equipamentos militares, como 10 sistemas Patriot e mísseis para diferentes lançadores, ressaltando que Moscou planeja novos ataques contra o sistema de energia e infraestrutura do país. Precisamos de um cronograma claro para o financiamento regular e fornecimento de pacotes de armas, $6 bilhões para financiar a produção de drones, interceptadores para proteger nossa economia e população civil, drones para manter a linha de frente. Infelizmente, podemos perder nossa vantagem em drones na linha de frente. Ataques profundos para continuar pressionando a produção militar russa e alvos militares. Fornecer $60 bilhões do seu orçamento para 2026 para a proteção da Europa e da Ucrânia. Após a reunião, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, se reuniu com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para discutir a guerra na Ucrânia. Londres, que assinou um acordo de produção de drones com Kiev em junho, informou que vai financiar o fornecimento de milhares de drones de ataque de longo alcance de uso único fabricados no Reino Unido nos próximos 12 meses. Segundo o governo britânico, o Fundo Internacional para a Ucrânia, usado para comprar equipamentos militares prioritários, incluindo sistemas de defesa aérea, já arrecadou mais de 2 bilhões de libras, mais de 14 bilhões e meio de reais. A Etiópia inaugurou a maior infraestrutura hidrelétrica da África e gerou um impacto com países vizinhos. O governo etíope inaugurou a Grande Barragem do Renascimento, também chamado pela sigla GERD. O projeto, erguido no Rio Nilo, é apresentado como a maior hidrelétrica da África e tem provocado tensões com países vizinhos. A iniciativa, cuja construção começou em 2011, com um orçamento de quase 4 bilhões de dólares, é uma imensa infraestrutura de 1,8 km de comprimento por 145 metros de altura. Tem capacidade para 74 bilhões de metros cúbicos de água. A longo prazo, a barragem terá uma produção de 5.000 megawatts, o dobro do que a Etiópia produz atualmente. Especialistas dizem que para o segundo país mais populoso da África, onde quase 45% dos 130 milhões de habitantes não têm acesso à energia elétrica, a barragem pode representar uma revolução energética. O GERD envia ainda um sinal importante, pois a Etiópia se apresenta como o grande promotor africano dos veículos elétricos e foi a primeira nação do mundo a proibir, no início de 2024, a importação de veículos com motor a combustão.
Fora da Etiópia, a barragem foi duramente criticada por países vizinhos, como o Sudão e o Egito, que temem a redução de sua principal fonte de abastecimento de água. O governo egípcio chamou a barragem de ameaça existencial para seus 110 milhões de habitantes. O país obtém 97% de suas necessidades hídricas, em particular na agricultura, graças ao Nilo. E de volta ao Brasil, com o recente surto de Covid-19 registrado em um hospital em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aumentou a preocupação com a doença em vários estados. Então agora a gente vai relembrar quais são os cuidados necessários em relação à doença. Depois de serem confirmadas 2 mortes por Covid, mais de 60 casos em pacientes e 9 em funcionários do Hospital Conceição, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também houve aumento de casos em outras unidades da federação. Foram registrados casos da doença no Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Piauí e Paraíba. Mas, apesar do cenário ainda não ser considerado preocupante, os infectologistas alertam que a vacinação é muito importante, principalmente para os grupos de maior risco. No momento, a Covid-19 atinge populações muito específicas, principalmente crianças abaixo de 2 anos de idade e pessoas com 60 anos ou mais. Esses 2 grupos de risco devem fazer uso da vacina. Se essas pessoas forem expostas ao vírus e se não forem vacinadas, devem ser impactadas de forma semelhante ao que aconteceu na pandemia, aumentando o risco de complicação e de internação hospitalar. Especialistas alertam que o ideal é que todos sejam imunizados contra o coronavírus pelo menos uma vez por ano. Mas, depois da onda de vacinação em massa, houve um relaxamento e diminuição pela demanda do tratamento imunológico. Segundo informações, no Rio de Janeiro, a Covid é a doença respiratória com maior responsabilidade pelo aumento das internações no estado, tendo como alvos principalmente idosos. E veja a seguir, Bioparque Pantanal. Espaço oferece cultura, turismo e conhecimento. A reportagem completa você confere no próximo bloco. O Redação Hit está de volta com as principais notícias. E olha, quem está feliz com a proximidade da COP30, que será realizada aqui no Brasil em novembro, são as artesãs paraenses que fabricam cestos e mandalas a partir de uma técnica ancestral. Elas pararam de aceitar novas encomendas porque a demanda cresceu 5 vezes mais do que o normal. Até janeiro deste ano, a Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta, sediada em Santarém, no estado do Pará, produzia 200 itens por mês. Hoje, alcança a capacidade máxima, com 1.000 peças. Os produtos vão para clientes como uma empresa de cosméticos. As artesãs contam que viram as vendas saltarem de R$6.000 para 12.000, um aumento significativo em comparação com anos anteriores. A cooperativa funciona apenas por encomendas e planeja capacitar novas artesãs para dar conta da produção durante a COP30. Fundada em 2015, a Turiarte reúne 180 cooperados de 12 comunidades paraenses. O artesanato responde por 75% da renda da cooperativa e o restante vem do turismo de base comunitária. A reserva extrativista Tapajós Arapiuns, uma unidade de conservação federal no oeste do Pará, concentra a maior parte da produção. A matéria-prima das peças é a palha do tucumanzeiro, uma palmeira nativa da Amazônia. A técnica do trançado é transmitida entre gerações e mantém viva a conexão com a floresta. No passado, a venda do artesanato dependia de atravessadores, que pagavam um valor considerado baixo pelas peças. A criação da cooperativa melhorou o pagamento às artesãs. A pigmentação das peças, antes feita com resina artificial, hoje é baseada em plantas como genipapo, açafrão, urucum e crajiru. As mudanças climáticas, porém, impõem dificuldades. Nos períodos de estiagem, a palha do tucumanzeiro fica farelenta, o que inviabiliza a batecelagem. No inverno amazônico, marcado por mais chuvas, as
fibras têm chance de mofar. A seca extrema de 2024 causou prejuízos. Com o nível baixo dos rios, o transporte das peças ficou comprometido. Agora, durante a COP30, as artesãs esperam um faturamento maior. Uma pesquisa mostra que as pessoas estão procurando mais as canetas de emagrecimento e realizando menos cirurgias bariátricas. Quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. A popularização das canetas emagrecedoras levantou dúvidas sobre outros tratamentos mais tradicionais para o tratamento da obesidade, como a cirurgia bariátrica. Especialistas apontam que os dois tratamentos não são rivais e cada vez mais estão sendo usados em conjunto. Uma pesquisa americana mostrou que entre 2022 e 2023, o número de prescrições das canetas emagrecedoras mais que dobrou, enquanto a realização de cirurgias bariátricas caiu cerca de 25% no mesmo período. Mas especialistas no tratamento da obesidade afirmam que a cirurgia bariátrica continua sendo a melhor opção para casos graves, por ser um procedimento efetivo que reduz as complicações da doença. São considerados diversos dados clínicos para decidir o melhor tratamento para cada paciente, como o tempo de diagnóstico, tratamentos realizados, alimentação, práticas de exercícios, situação hormonal e outras complicações. Segundo os médicos, o tratamento da obesidade é uma escada, em que o primeiro degrau é a mudança no estilo de vida, o segundo, os remédios e o último, a cirurgia. Dependendo do grau de obesidade e das complicações, é preciso ir subindo os degraus. E quem já está gravemente doente vai direto para o último. Tem sido cada vez mais comum o uso de canetas antes e depois das cirurgias, principalmente para casos de reganho de peso. E já existem estudos que comprovam a segurança da combinação das duas abordagens. Independente do procedimento, o acompanhamento médico é indispensável. E o maior aquário de água doce do mundo, olha só, fica no Brasil, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A nossa equipe foi até lá mostrar como funciona o cuidado e o manejo com os animais. O Bioparque Pantanal une cultura, turismo e conhecimento, com 21 mil metros quadrados, mais de 5 milhões de litros de água e 239 tanques. O espaço abriga 458 espécies, incluindo algumas ameaçadas de extinção. Já foram registradas 330 reproduções, com mais de 6.500 filhotes. Resultados que aliam ciência, educação ambiental e turismo. O Bioparque Pantanal ele é um empreendimento de fauna moderno, né? Então ele tem os conceitos modernos de bem-estar animal e tudo mais. Então, ele vai além da exposição dos animais. É claro que tem o pilar do lazer, né, por ser um atrativo turístico, então as pessoas vêm para contemplar os animais, mas ele extrapola esse pilar. Então, a presença dos animais aqui, ela serve também para a gente fazer o trabalho de conservação dessas espécies. Então, dentro do Bioparque Pantanal, nós temos núcleo de pesquisa, centro de conservação, que faz um trabalho científico e um trabalho em parceria com diversas instituições para trabalhar a favor da conservação desses animais. Então, hoje nós temos vários projetos que são voltados para protocolos de reprodução desses animais, protocolos de manejo e bem-estar animal, para a gente entender o comportamento, as estratégias de sobrevivência desses animais, para entender como eles vivem na natureza e assim direcionar os esforços para a conservação da espécie e reduzir a quantidade de espécies ameaçadas de extinção. Dentro do Bioparque, cada detalhe é cuidado para garantir o bem-estar dos animais. A equipe monitora a qualidade da água, organiza a alimentação, realiza enriquecimento ambiental e acompanha de perto cada espécie. O Bioparque Pantanal, ele conta com uma equipe de manejo, que ela é direcionada para o cuidado dos animais, e essa equipe ela é multidisciplinar. Então, ela é composta por biólogos, veterinários, zootecnistas, químico, oceanógrafo e engenheiro de aquicultura. Cada equipe, cada profissional, ele trabalha direcionado para uma área. Então, nós temos todos os cuidados veterinários, cuidados com qualidade da água, cuidados nas transferências, nos manejos e o bem-estar animal especificamente, que são estratégias que nós desenvolvemos para que esses animais eles se sintam o mais próximo possível do ambiente natural aqui dentro dos nossos recintos.
Alguns animais chegaram ao bioparque após serem resgatados de apreensões. Como não podem ser reintroduzidos à natureza, recebem aqui um ambiente seguro, com cuidados especiais e atenção constante. Entre eles está esta cobra, que encontra no bioparque um lugar seguro para viver. As duas vieram de apreensão, que é a Piton albina e a jiboia. Elas estavam sendo utilizadas ilegalmente como atividade em circo. Então essa atividade ela é proibida por lei aqui no nosso estado. Então a Polícia Ambiental retirou esses animais e o Bioparque Pantanal, nós recebemos a doação desses animais, né? E aí desde a chegada delas, né, elas chegaram em março de 2023, então elas já têm mais de 2 anos aqui com a gente. E assim que elas chegaram, nós já desenvolvemos um protocolo de manejo, bem-estar, sanidade, nutrição específico para elas, para que hoje elas possam estar desfrutando de um ambiente confortável, seguro, uma nutrição adequada e os cuidados veterinários também. E a gente continua a viagem, agora vamos para o interior da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista. A terceira maior cidade da Bahia surgiu no século XVIII como um ponto de parada para viajantes, sertanistas e bandeirantes que buscavam ouro e negociavam gado entre a Bahia e Minas Gerais. Atualmente, o município é um polo econômico e cultural, além de ser reconhecida por ser uma das cidades mais seguras da Bahia e por sediar o Festival de Inverno Bahia, um dos maiores festivais de música do interior do Nordeste. E esta edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever esta edição, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Um ótimo dia.